O Tadel de hoje, irmãos, nós vamos estar falando sobre conhecendo as pessoas. Amém? Lucas 6, o irmãozinho pode projetar lá para nós? Lucas 6, 43 a 45. Conhecendo as pessoas. Presbítero Jorge, você conhece o seu vizinho, todos eles? Não. Meu querido Felipe, você conhece os seus vizinhos, todos eles? Não. Então hoje nós vamos estar falando sobre conhecendo as pessoas. Você que é casado, você conhece bem a sua esposa? Você conhece bem o seu esposo? Conhece os seus filhos? Os filhos conhecem bem os pais? Porque muitas vezes pessoas não vivem a realidade que é, né? Como foi falado aqui, como eu orei aqui, muitas pessoas vivem com uma máscara. Então fica difícil a gente conhecer as pessoas. O que nós temos que fazer para conhecer as pessoas? Diz assim lá em Lucas 6, 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Vira para o seu irmão do lado aí e fala assim, ó, do que está cheio o seu coração? O que a sua boca tem falado? Lá no seu serviço, no seu trabalho, a boca ela fala o que o coração está cheio. Será se a sua boca tem falado coisas puras, coisas que agradam a Deus? Veja bem, pode-se afirmar que cada um é o produto integral de todos os fatores que compõem a sua existência. Somos o produto do DNA que herdamos dos nossos pais. Veja bem, você hoje é composto de tudo aquilo que você herdou um dia dos seus pais. Momentos de tristeza, temperamentos fortes. O meu pai era o tipo de pessoa que qualquer coisa, antes dele se converter, qualquer coisa, ele queria brigar, queria dar tiro. Meu pai era desse temperamento. E eu me lembro que a minha mãe vivia falando comigo, você puxou o seu pai. Não é assim que a gente fala às vezes? Ah, esse menino aí puxou a mãe. Não, essa aí puxou... Eu sempre, né, tô brincando aqui, ó, Samuel é o jeito da mãe, a Isabela é o meu jeito. Por quê? Ela herdou o DNA dos pais. Ele herdou o DNA dos pais. Então nós somos essa composição de tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, das alegrias e traumas de nossa infância, dos amigos que conhecemos, dos lugares que frequentamos, dos traumas que sofremos, das alegrias que provamos, enfim, das experiências que somaram na trajetória de nossa vida. Tudo isso compõe o nosso DNA. Somos conhecidos pelo fruto que damos, e só podemos dar aquilo que temos. Vira para o seu irmão do lado aí, fala aí, o que você tem dentro de si para oferecer às pessoas? Fala aí, o que você tem dentro de si? Você só pode dar às pessoas aquilo que você tem. Se você tem coisas ruins dentro de você, é o que você vai oferecer para as pessoas. Se você tem coisas boas, é o que você vai oferecer para as pessoas. Então, temos que fazer uma análise. Como lidar com os diversos tipos de pessoas? Como lidar com os seus defeitos? Como que você vai lidar com os defeitos das pessoas? Será se você está preparado para lidar com o defeito de alguém? Agora há pouco eu falei aqui que nós temos que fazer uma autoanálise para ver se nós não temos que melhorar alguma coisa para poder aprender a lidar com as pessoas. Como lidar com esses tipos de pessoas? Como aproveitar o máximo de suas qualidades? Às vezes a gente consegue somente enxergar defeito nas pessoas. Não conseguimos enxergar nenhuma qualidade.
Tem pessoas que têm qualidade. Eu me lembro que tem um chefe meu lá, que toda vez que eu ia, né, antes de me converter, eu ia falar mal de alguém, né, eu estava na liderança lá, e eu ia falar mal de alguém para ele, eu falava assim, ó, aquela pessoa ali não está rendendo bem, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. O meu chefe, ele é espírita, e ele virava para mim e falava assim, você já começou a ver as qualidades que aquela pessoa tem? Porque muitas vezes eu tenho visto que você tem enxergado os defeitos dela. E se aquela pessoa não está rendendo bem naquele serviço, por que você não passa ele para trabalhar na outra máquina ou numa outra área? De repente ele vai se adequar melhor. Então nós somos cheios de defeitos. E às vezes só conseguimos enxergar o defeito das pessoas. Mas se nós começarmos a ver com outros olhos, nós vamos ver que as pessoas são cheias de qualidades, mas muitas vezes nós só queremos ver os defeitos das pessoas. Como aproveitar ao máximo as suas qualidades? Como melhorar e formar discípulos melhores? Precisamos melhorar. Mas como melhorar e formar discípulos melhores? Que tipos de discípulos você tem formado? Você tem formado discípulos que têm se espelhado em você. Será se você está numa altura de dizer assim, eu tenho andado de maneira saudável, vamos colocar assim? Ou você tem que melhorar em alguma coisa? Pergunta para o seu irmão aí, você tem que melhorar em alguma coisa? Mas os seus discípulos têm sido discípulos bons? Fala para ele aí. Como é que tem sido os seus discípulos? Agora nós vamos entrar numa área que fala sobre as características de Pedro. Pedro era uma pessoa difícil, não é mesmo? Então nós vamos falar da característica de Pedro, do apóstolo Pedro, antes dele ser cheio do Espírito Santo. E logo em seguida nós vamos falar das características deles, depois dele estar cheio do Espírito Santo. Então, uma das suas características antes dele ser cheio do Espírito Santo, como que Pedro era? Pedro era impulsivo. Pedro, ele agia por impulso. Quantas vezes nós agimos por impulso? Quantas vezes nós vamos, às vezes tentar resolver uma situação e vai ver, já falamos algo que magoou uma pessoa, ou às vezes, não é mesmo, entramos numa briga corporal, porque agimos no impulso. E Pedro era uma pessoa que era impulsiva antes dele aceitar a Jesus. Fala para o seu irmão aí, ó, hoje você é cheio do Espírito Santo, você não está agindo no impulso não, tá? Você não está brigando com os outros não, né? Você não está falando palavras, que desagradam as pessoas não, né? Mas Pedro era assim. Ele agia no impulso. Coloca para nós lá, meu querido, Mateus 14, 28 e 29. Dá para ser? Coloca para nós aí, Mateus 14, o 28 e o 29. Para a gente ver como que Pedro agia. Vamos lá. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? 14, 28, 29. Isso mesmo, né? Então o que a gente entende? Quando Jesus estava andando sobre as águas para ir de encontro ao barco que estavam os discípulos viram lá uma luz e começaram a falar assim, é um fantasma. E ficaram amedrontados. E o Senhor falou assim, calma, sou eu. Aí Pedro, na sua ousadia, virou assim, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir sobre as águas, encontrar contigo. E o mestre falou assim, vem. E Pedro, eu fico imaginando que Pedro naquele momento, ele não pensou duas vezes. Ele pegou e foi descendo do barco e foi andando. Aquela questão de impulso. Mas quando Pedro começou a dar por si, ele começou a olhar para os lados, ele viu a tempestade, o vento forte. E a palavra nos fala que ele começou a afundar.
Pedro agiu pelo impulso. Porque naquele momento, quando Pedro falou assim, se és tu mesmo, ele não tinha certeza. Ele foi no impulso, se foi ele mesmo, eu vou ir. Mas ele foi no impulso, ele não depositou confiança. E as tempestades, o vento, se tornou algo forte que ele olhou para os lados. Agiu por impulso. Quantas vezes agimos por impulso? Não é mesmo? Lá em João 18:10 também fala sobre o impulso de Pedro. Coloca para nós lá, meu querido. João 18:10. Diz assim, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Então o que aconteceu? Quando Jesus estava para ser preso, que eles foram tentar prender Jesus, Pedro tirou da sua espada e foi, cortou a orelha daquele soldado, Malco. Pedro agiu na questão de impulso naquele momento, porque ele foi advertido pelo mestre. O Senhor pega aquela orelha e cola novamente. Mas aquilo estava acontecendo porque era para se cumprir as escrituras. E Pedro, na questão de impulso, ele tirou e cortou a orelha daquele soldado. Quantas vezes nós agimos no impulso? Eu me lembro certa feita, né? Eu vou contar algo agora para vocês verem como que eu agia muito no impulso. Certa feita eu estava andando numa motocicleta que eu tinha, eu e um amigo, e por fim esse amigo também chama Éber também. Era Éber Batista, eu e ele Éber Martins. E nós estávamos subindo ali o morro do Monte Castelo, né? Um bairro próximo ali onde eu moro. E de repente havia uma folia de reis ali, e aquela folia estava ali com tambor batendo no meio da rua. E aquele palhaço começava a pular na frente da motocicleta. E naquela época eu desviado dos caminhos do Senhor com a arma na cintura. E aquele palhaço começou a fazer graça para lá e para cá e batendo aquelas músicas lá e tal. E a gente querendo passar e o palhaço não deixava. Aí eu virei para esse amigo meu e falei assim, eu vou descer com a moto. Eu estava guiando a moto, pilotando a moto. Eu voltei com a moto lá embaixo e falei, agora você vai levar a motocicleta. E quando ele começou a levar a motocicleta, eu na garupa dele, e fomos ali passar na frente daquela folia de reis que se encontrava no meio da rua, não querendo deixar a gente passar. E aquele palhaço voltou, viu? A gente voltou começando fazendo gracinha de novo para os outros começarem a rir da nossa cara. E eu me lembro que naquela questão de impulso, irmãos, eu peguei a arma e levantei para o alto e comecei a querer dar tiro para o alto. Na hora a folia de reis desceu morro abaixo com tambor, com tudo, e foi um motivo de graça para todo mundo. Todo mundo ria daquela palhaçada que, na realidade, quem era o palhaço já não era mais o da folia de reis. Eu me tornei o palhaço da corte. Fiz um monte de gente rir. Mas o que eu estou querendo que vocês entendam? Eu agi por impulso. Poderia ter ferido alguém, algo grave, pensei somente em mim. Não é mesmo? Quantas vezes a gente age por impulso e fazemos coisas erradas? Porque não paramos para pensar. Pedro era assim. Certa feita também no local que eu trabalhava antigamente, eu ali, o encarregado sempre faltava. O encarregado tomava umas timbucas lá e ficava bêbado e ligava para mim e falava, coordena a turma aí. E a gente trabalhava na cozinha industrial, né? Já lavei muita bandeja, tá? Lavava de mais de 1.200 bandejas dentro do refeitório da CSN aí, não é mesmo? Estou falando para aqueles que não gostam de trabalhar, né? A Cristina falou que só em casa que eu lavava as bandejas. Só lá no serviço que eu lavava as bandejas. Mas não é não, irmãos. É o que acontece. De tanto eu lavar bandeja com comida, hoje eu não posso ver comida no prato mais, que aquilo me noja. Eu só posso comer a comida. O resíduo que fica, eu falo para ela e para a Isabela. Né? Mas aí, irmãos, o que aconteceu? Ali no serviço, o rapazinho não queria que eu estivesse liderando no período que o encarregado estava ausente. Então ali, a gente trabalhando e tudo, eu ali fazendo as minhas tarefas, tinha um rapaz lá, com o apelido dele era Jacaré, ele era mais ou menos da altura do presbítero Jorge aí, e eu pequenininho. E eu ia fazer um serviço, ele começava a me embarrear. Numa questão de impulso, irmãos, eu peguei uma cuba de arroz quente, que estava na rampa,
e joguei em cima daquele tal de jacaré. Falei assim, hoje vai ser jacaré com arroz. Aquela questão de impulso meu fez com que eu viesse aí para a rua, foi eu e o jacaré para a rua, demitidos. Quantas vezes nós sofremos consequências por causa dos nossos impulsos? Pedro agia com impulso. Será que nós temos agido com impulso? Como que tem sido o seu dia a dia hoje? Pedro também, antes de ter uma experiência com o Espírito Santo, Pedro ele era egoísta. Pedro demonstrava seu egoísmo ao se preocupar consigo mesmo. Pedro só pensava nele. Ele não queria saber das outras pessoas. Quantas vezes nós somos egoístas porque só pensamos em nós? Não é mesmo? Às vezes tem uma pessoa, o carro para no meio da rua, lá o carro da pessoa deu problema, não é mesmo? Aí a gente está todo arrumadinho, bonitinho, a gente passa e, eu não vou lá nada não, deixa ele se virar para lá. Mas quando dá problema no nosso carro ou na nossa bicicleta, arrebenta um pneu, alguma coisa, a gente precisa de ajuda. A gente começa a ver que a gente precisa das pessoas. E muitas vezes nós somos egoístas. Eu dei aqui 2 exemplos, da bicicleta, do carro. Mas quantas coisas, às vezes, nós nos tornamos egoístas, porque muitas vezes não deixamos com que o Espírito Santo de Deus venha atuar na nossa vida como tem que ser. Porque o nosso eu tem falado mais alto. Somos egoístas, quantas vezes? Precisamos de uma mudança. Pedro precisava de uma mudança. E quantas pessoas têm agido como Pedro hoje? Porque ainda não se converteram, estão tentando cortar a orelha do irmão, estão sendo egoístas porque não quer dar espaço para o irmão também atuar. Às vezes tem um espaço para cantar no louvor, às vezes tem um espaço para poder ministrar uma célula, às vezes ele acha que ele é o bam, bam. Eu sou o tal, se torna uma pessoa egoísta. Então, muitas vezes, nós conseguimos somente enxergar as nossas qualidades, os nossos defeitos não. E quando se trata do egoísmo, é um defeito que nós temos. Precisamos nos analisar e ver qual é o tipo de defeito, qual é o tipo de egoísmo que tem se tornado um defeito na nossa vida. Não é mesmo? Pedro também ele era soberbo. Para Pedro, tudo o que ele fazia era o melhor. Mateus 26, 33. Coloca lá para nós, meu querido. Ele era soberbo demais. Pedro se achava o melhor. Né? Esses dias lá em casa, lá, a gente sempre está brincando lá em casa, lá. E eu falei alguma coisa com Samuel, que Samuel falou assim, pai, é eu, ó. É eu que estou aqui, pai. E eu gosto muito de ver ele, né, tocando a guitarra, aprendendo, ele e a Isabela lá aprendendo. E quando eu falo assim, rapaz, eu gostei desse pedacinho, aí ele fala assim, é eu. Ele fala num tom de brincadeira. Mas quantas vezes nós achamos que nós somos melhor do que muitas pessoas? Não é mesmo? Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. O mestre tinha falado que as pessoas iriam abandonar ele, que as pessoas iriam virar as costas para ele. Mas Pedro, com aquele achismo dele, que ele era o melhor, mestre, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Como é que tem sido o seu eu? Será se você tem deixado o seu eu se sobressair, ou o Espírito Santo de Deus está à frente da sua vida? Eu sou bom, eu sou o melhor, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei ministrar uma célula, eu sei, colocou Jesus em segundo plano. E ali Pedro falou assim, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Pedro abandonou. Lá na frente vocês vão ver que Pedro abandonou. Porque naquele momento o Pedro estava falando com o seu eu. Pedro também, ele se tornou uma pessoa traidor. Pedro nega Jesus. Coloca lá para nós lá, João 18, 17. Depois o 25 e o 27. João
18, 17. Pedro nega Jesus. Ele então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Agora vamos lá para o 25, versículo 25. 25, 20. Vai lá. Você colocou. Isso mesmo, João 18, 17. Agora eu preciso do versículo 25 até o 27. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja a orelha Pedro cortara, insistiu: eu não ouvi com ele no olival? Pedro novamente: não. E quando isso aconteceu, o galo cantou. Quantas vezes, irmãos, nós temos nos tornado traidor de Jesus? A palavra nos fala que Pedro, ele traiu Jesus 3 vezes. Mas se nós formos parar para olhar, quantas vezes nós já traímos Jesus? Eu, assim também como Pedro, traí Jesus 3 vezes. Entrei na igreja a primeira vez, desviei. Entrei a segunda vez, desviei, caí nas drogas, caí na prostituição, virei as costas para Jesus, virei um traidor de Jesus. Me lembro certa feita, eu chegando em casa de madrugada com um rapaz, esse rapaz macumbeiro, e ali ele falou assim que sentia uma angústia dentro dele, que ele precisava de uma mudança na sua vida, e eu do lado dele, fazendo as mesmas coisas do que ele. Nós havíamos acabado de sair do centro de macumba, eu traindo a Jesus, e eu sabia que Jesus poderia fazer algo na vida daquele rapaz, mas eu virei as costas para Jesus. Eu fiquei assim: Senhor, como é que eu vou falar para ele se eu estou agindo igual a ele? Estava igual a ele, e eu me tornei um traidor de Jesus. E a palavra nos fala que Pedro traiu a Jesus. Eu fico imaginando aquele discípulo que andava com Jesus, via as maravilhas que Jesus fazia, curava, libertava as pessoas, e na hora que ele foi interrogado: você é um daqueles que andava com o mestre? Ele falou assim: eu não. Pedro teve medo de morrer, se tornou um traidor. E quantas vezes nós nos encontramos na escola, no trabalho, e às vezes nós vemos ali pessoas que precisam ouvir do Evangelho, e nós começamos a agir como aquelas pessoas, não falamos do amor de Deus, nos tornamos pessoas iguais àquelas pessoas. Será se você não tem traído a Jesus nas suas atitudes? Será se você não tem se tornado igual a Pedro, no seu falar, nas suas respostas? De que maneira você tem agido? Como um Pedro antes de aceitar a Jesus, de ter a experiência com o Espírito Santo? Pedro andava com Jesus, nós pregamos a Jesus, falamos de Jesus, e quando temos que confessar perante os homens que realmente nós somos cristãos, servimos a Ele, muitas vezes nos tornamos traidor, viramos as costas para Jesus. Já viu aquele momento que você está no trabalho e ali só pessoas ímpias e o único é você, o cristão? Ou de repente você está no seu local, onde você estuda, e ali os colegas tudo com brincadeiras diversas, e você é o único cristão, e de repente eles abrem um parênteses para você falar alguma coisa, e você se cala. Aquela oportunidade que você tinha de falar assim: eu sou um cristão, eu prego a Jesus Cristo, eu não compartilho disso que vocês estão falando, e a gente se cala, nos tornamos traidores. A palavra de Deus nos fala que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei diante de meu Pai. Será se nós estamos aptos para poder chegar diante do Pai e Ele falar assim: entra para o meu reino? Ou Ele falar assim: eu tenho vergonha de você. Você teve uma oportunidade, mas você agiu como Pedro antes de ser batizado com o Espírito Santo, você me traiu. Que tipo de pessoas nós somos? Traidores ou não traidores? Esse era o Pedro antes de ter uma experiência com o Pai. Agora nós vamos falar um pouquinho do Pedro
que foi revestido, um Pedro que foi mudado, depois de ser cheio do Espírito Santo. Cutuca aí seu irmão do lado aí e fala assim, ó, você é cheio do Espírito Santo de Deus? Igual a que Pedro que você tem agido antes de ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ou você está agindo como um Pedro revestido do Espírito Santo de Deus? Eu agi muito como um Pedro antes de ser revestido do Espírito Santo de Deus. Eu era uma pessoa arrogante, proferia palavras que não agradavam a Deus, era o tipo de pessoa insuportável, porque não havia tido uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja de domingo a domingo, e ainda somos pessoas insuportáveis. Pessoas que ainda não se encheu do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero falar para você, para que você venha a ser cheio do Espírito Santo, como esse Pedro que nós vamos falar aqui agora, você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa de ter uma mudança de caráter, mudança de personalidade. As tuas atitudes que não agradam a Deus, você tem que deixar de lado. Você tem que querer ter uma mudança. Será que você está querendo ter essa mudança? Pedro, ele andava com Jesus. Nós andamos com Jesus. Mas será que nós temos deixado o Espírito Santo de Deus nos moldar como Ele quer nos moldar? Ou será se o eu tem falado mais alto em nossas vidas? De que maneira nós temos agido? Pedro velho? Ou vamos colocar Pedro novo? Pedro velho era agressivo. Pedro velho era soberbo. Pedro velho agia com o seu eu. Mas o Pedro novo era uma pessoa revestida pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que você se tornou uma pessoa revestida do Espírito Santo de Deus. Amém? Pedro, depois que ele foi revestido do Espírito Santo de Deus, Pedro, ele teve fé e audácia. Fala para o seu irmão aí, fala assim, irmãos, vamos ter fé. Fala para ele assim, vamos ter fé. Mas não é a fezinha qualquer não, vamos ter fé em Cristo, que Ele pode nos mudar, que Ele pode nos curar, que Ele pode nos transformar. Irmãos, olha, eu confesso aos irmãos, domingo passado, eu estive aqui pela manhã no Tadel, mas quem ministrou o Tadel foi a Cristina. E eu estava me sentindo com um mal-estar na perna esquerda e no meu braço esquerdo. E a minha cabeça também eu estava sentindo algo estranho. E como os irmãos sabem, eu fui acometido, né, de um princípio de AVC. Não sei se todos ficaram sabendo. Caí na rua saindo do trabalho e fui hospitalizado. Fiquei 3 dias no CTI e fiquei 1 dia na enfermaria. E nesse domingo que passou, eu cheguei aqui na igreja, estava me sentindo muito mal. E eu havia estudado o Tadel para poder estar ministrando para os irmãos, mas eu falei com a Cristina, estuda também, se de repente não dá, filha, vai ser você que vai ministrar o Tadel. E quando eu cheguei aqui, eu orei, falei com o pai, e falei, Senhor, me perdoa, mas deixa a minha esposa ministrar o Tadel. E a Cristina veio e ministrou o Tadel. E quando foi no culto à noite, por que eu estou falando isso, irmãos? É para que a fé dos irmãos venha a ser despertada, venha a ser aguçada. E quando chegou no culto à noite, tinha aqui um grupo, né, de jovens aqui, tocando, ministrando, e o louvor abençoado, e eu sentindo uma presença gostosa, mas a minha perna, eu ainda estava sentindo uma dormência na perna e no braço, algo que aquilo me fez eu voltar, nos dias que eu fiquei na UTI. Falei, Senhor, se for princípio de derrame, de AVC, não permita, meu Pai. O Senhor tem falado que vai fazer obra na minha vida, de que maneira vai fazer? Eu me arrastando, Senhor. E ao decorrer dessa semana, eu encontrei com um amigo meu que eu não havia há muito tempo, e ele estava com um filho dele com 12 anos de idade, e ele me apresentou o filho dele, falou assim, meu filho, é minha bênção. E o menino estava com uma sequela, arrastando o braço,
E a perna. E ele falou assim: meu filho teve AVC com 12 anos. E aquilo começou a entrar na minha cabeça, irmãos. E parece que a minha situação começou a agravar. E eu aqui na igreja, teve até um irmão que falou assim: rapaz, você está mancando por quê? Mas tinha hora que eu não estava sentindo a minha perna, mas eu não podia falar. E no culto à noite, aquele irmão, quando ele terminou ali de cultuar a Deus e tudo, ele falou assim: olha, as pessoas que quiserem, eu vou estar orando. Algum tipo de enfermidade, alguma coisa que você quer, vem aqui, eu vou estar orando. E a Cristina me cutucando, vamos lá. Eu não gosto que me cutuca, ela sabe disso. A Cristina é a Cristina do cutuco, né? Eu até apelidei dela, gosta de me cutucar. Se tem alguma coisa para fazer, Hebe, vai lá fazer. Tem um copo ali para pegar, Hebe, vai lá pegar. Parece até que ela me manda. Aí eu já fecho o semblante, já olho para ela já. Aí eu começo a assoviar, ela já sabe. E eu falei assim: eu vou lá nesse irmão. A lágrima querendo descer. Daqui a pouco vem a Cristina, né? Tentando impedir a minha bênção. Tuc, tuc, tuc. Vai lá orar. Quase que eu saí da bênção. Quase que eu perdi a bênção, irmãos. Eu olhei para ela, eu já ia falar para ela assim: agora que você falou, eu não vou. Olha o impulso aí, irmãos. Olha eu querendo agir no impulso. Mas o Senhor estava me tocando: vai lá orar. E eu saí ali do banco e fui na fila. E aquele irmão, ele tinha falado alguma coisa assim, ó: mesmo que você não tenha fé, eu tenho fé para poder orar e Deus restituir a sua vida. Eu falei assim: gente, que homem de grande fé. E eu saí do meu banco, eu falei assim: hoje eu vou sair daqui com a minha bênção. E quando aquele irmão colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, a lágrima começou a descer nos meus olhos. E ele começou a orar assim, ele falou assim: Senhor, essas células na cabeça dele aí, ó, essas veias entupidas. Ele não sabia. Senhor, vai restaurando. Senhor, o braço dele, a perna dele, Senhor, vai curando. E eu comecei a sentir algo diferente. A lágrima começou a descer no meu olho. E eu tomei posse da minha bênção. Eu fui curado. Eu falei assim: eu fui curado. E quando eu comecei a andar em direção ao banco de novo, eu já não estava mais sentindo a minha perna, eu não estava sentindo mais o meu braço. É desse Pedro que nós vamos estar falando agora, de um Pedro que foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. Pedro já não estava agindo mais na carne. Pedro começou a colocar o que? A fé em prática. Precisamos de colocar a fé em prática, irmãos. Pedro foi audacioso. Eu saí do meu banco, eu falei assim: eu vou lá, eu vou ser curado. Temos que depositar fé. Mas quantas vezes nós deixamos um empecilho, pensamento: será se eu vou ser curado? Será se é o Senhor mesmo? O se entra na frente e impede nós recebermos a nossa bênção, a nossa cura. Precisamos agir com fé. Pedro e João estavam indo juntos ao templo para orar. Quando viram um coxo, disseram: olha para nós. Não era mais o Pedro soberbo e inconstante. Pedro, eles estavam indo para o templo orar. E de repente ali havia um aleijado. E Pedro vira para aquele aleijado e fala assim: ó, olha para nós. E naquele momento, quando Pedro falou assim: olha para nós, Pedro falou assim, ó, ao aleijado: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro tinha fé. O que você tem, irmãos, para oferecer para as pessoas? Quando eu fiz aquela pergunta aqui, o que você tem para oferecer às pessoas? Você só pode dar às pessoas aquilo que você tem. Você tem fé para oferecer? Aquele irmão falou assim, ó: mesmo se vocês não tenham fé, eu tenho fé para orar para vocês. Pedro falou assim, ó: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Precisamos ter fé. Precisamos ser audaciosos. Porque pessoas têm entrado na nossa igreja enfermo, têm saído enfermo. Por quê, irmãos?
Porque muitas vezes a nossa fé é pequena. Porque muitas vezes nós não colocamos a nossa fé em prática. Certa vez, eu ouvindo um pregador, eu já falei isso aqui, e aquele pregador, ele vira e fala que o nosso Deus é do tamanho da nossa fé. Se a nossa fé for pequena, o nosso Deus ele se torna pequeno. O diabo vem e pisa em cima desse Deus que você está depositando fé. Deus pequeno na sua vida. Se a sua fé for média, o diabo vem e briga com o seu Deus, que se tornou médio na sua vida. O diabo vem e vai brigar de igual para igual e vai sair ganhando, porque a sua fé tem sido pequena. Mas se a sua fé, irmãos, é uma fé grande, não tem para o diabo. O diabo ele não consegue nem chegar perto, porque a sua fé é grande e o seu Deus é do tamanho da sua fé na sua vida. O seu Deus ele se torna grande quando você deposita fé nele. Esse meu Deus é um Deus grande. Ele pode curar o câncer, ele pode curar a AIDS, ele pode levantar o aleijado, ele pode transformar a nossa vida, mas tudo depende da nossa fé. Aí tem aqueles irmãozinhos que não conseguem caminhar, não é mesmo? Está firme, ele sempre está inconstante, um dia está firme, outro dia cai, um dia está firme, outro dia cai. Mas aí é que entra você fazendo a diferença. Eu tenho fé para orar e Deus vai restituir a sua vida. Eu tenho fé para orar e Deus vai mudar a sua história, meu irmão. Precisamos nos tornar como o Pedro de hoje. Um Pedro que tem fé, um Pedro audacioso, que deixou com que o Espírito Santo de Deus viesse a te revestir. Pedro, houve uma mudança na vida de Pedro. Próximo tópico, Pedro se tornou corajoso. Coloca lá, filho, Atos 4, do 12 e o 13. Pedro se tornou uma pessoa de coragem. Pedro, ele sabia em quem ele estava depositando confiança. Atos 4, não é mesmo? Isso aí, 12 e 13. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa palavra nos fala que quando Pedro e João eles foram interrogados no sinédrio pelos sacerdotes, aqueles sacerdotes não queriam que eles propagassem o evangelho. Mas Pedro e João eles estavam ali falando do evangelho. E eles chegaram e perguntaram a eles o que está acontecendo. E de repente nós podemos achar assim, agora eu quero ver se Pedro está realmente com Jesus mesmo. Pedro falou assim, não há outro nome. Nós temos que falar do Mestre. Em quem que nós vamos falar? É Ele que tem feito as coisas na nossa vida. É Ele que tem operado milagre. Nós estamos andando com Ele, nós vimos o que Ele fez. E aí aqueles homens viram que Pedro e João haviam estado com o Mestre. Será se você já teve um encontro com o Mestre? Será se você tem caminhado realmente com o Mestre? De que maneira você tem conduzido? Será se você tem agora coragem para falar assim, eu sou filho do Deus vivo, eu sirvo verdadeiramente a Cristo? Ou será se você tem sido aquele Pedro velho, aquele Pedro que negou a Jesus, aquele Pedro impulsivo? Pedro, ele foi corajoso. Precisamos de ter coragem, irmãos. Precisamos de anunciar o evangelho. Precisamos falar do amor de Deus, mas para isso precisamos de ser corajosos, saber em quem nós estamos depositando a nossa coragem, a nossa confiança. Pedro também ele agiu com sabedoria. Atos 4:19, irmãos. Atos 4:19 nos fala que Pedro teve sabedoria ao administrar as suas emoções. Atos 4:19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo,
se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Ou seja, Pedro, quando foi interrogado com João, ele falou assim, ó, julgue vocês mesmos, falou para o pessoal ali do Sinédrio, ao qual eles estavam sendo interrogados. Se não é justo que nós viemos a servir a Deus mesmo. Julguem aí, o que vocês acham? Nós devemos seguir a quem? A Jesus ou a lei dos homens? E eles colocaram para aqueles homens ali no Sinédrio, julguem vocês mesmos. E aqueles homens viram que eles teriam que seguir verdadeiramente o Mestre, porque eles estavam sendo proibidos de pregar o Evangelho. Mas Pedro agiu com sabedoria no responder. Pedro, ele colocou para que aqueles homens mesmo do conselho respondessem, julguem a vocês mesmos. Quantas vezes nós temos dado palavra que magoou o nosso irmão? Às vezes temos dado mal resposta. Às vezes no trabalho nós temos sido ignorantes. Às vezes o nosso eu tem falado tão alto na nossa vida que deixamos de agir com sabedoria. Pedro, ele foi sábio ao responder. Ele deixou a sabedoria do Espírito Santo falar mais alto na vida dele. Será se você tem deixado o Espírito Santo de Deus te dar sabedoria? Como que você tem agido? De que maneira você tem agido? Precisamos ser sábios. Mas para que nós venhamos ser sábios, nós temos que pedir sabedoria do alto. Muitas vezes nós queremos a sabedoria humana. E quando nós agimos com a sabedoria humana, muitas vezes nós damos patada nas pessoas, damos má respostas. Não somos verdadeiramente sábios. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Pedro também, ele agiu com alegria. Atos 5, 40 e 41. Mesmo depois de sofrer açoites, ele ainda se encontrava alegre. Atos 5, 40, 41. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem mais no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. Quantas vezes nós somos humilhados, irmãos? Às vezes somos humilhados de maneira que as lágrimas vêm a descer dos nossos olhos. E quantas vezes, às vezes, nós não fazemos uma coisa e as pessoas vêm e nos culpam. Ah, você fez isso sim, você agiu de tal maneira, e às vezes nós não fizemos aquilo. E às vezes vem pessoas que nos humilham, que nos pisa, que nos maltrata, que vem até nos xingar. Eu me lembro certa feita, houve uma discórdia de família lá, e uma enteada do meu irmão, ela proferiu palavras que magoou o meu coração, magoou o coração da minha esposa, magoou o coração dos meus filhos. E eu me lembro que uma palavra que aquela moça falou, ela falou assim, magoou a gente muito, ela falou assim, seus macacos. Palavra forte, irmãos. E eu ali naquele momento, a lágrima descendo, eu fiquei irado. Mas eu tive que me lembrar dessa palavra, que eu teria que me alegrar quando estava sendo humilhado, porque a palavra nos fala que os humilhados serão exaltados. E quantas vezes passa pela nossa cabeça, eu vou bater, eu vou xingar, eu vou me tornar igual àquela pessoa. A palavra nos fala que Pedro e João, eles foram açoitados, apanharam, levaram coça, foram humilhados. Mas naquele momento eles saíram alegres, porque eles tinham sido humilhados. Imagina bem, irmão, você ser açoitado, você ser humilhado. De repente alguém fala, seu macaco.
fala para você, fala palavras que vai magoar o seu coração, e você tem que deixar o Espírito Santo regozijar-se dentro de você. Você tem que se tornar uma pessoa alegre, feliz. Ei, ele está me xingando, ele está me humilhando, eu vou ser exaltado, porque a Bíblia nos dá base para isso. E quantas vezes nós partimos para o confronto, queremos brigar, queremos xingar, queremos nos tornar pessoas iguais, e às vezes não deixamos o Espírito Santo vir nos moldar, de maneira que nós temos uma alegria constante, não é aquela alegria momentânea. Certa feita aí, poucos tempos atrás, é um período de enfermidade, câncer, vai me matar, não mata, não mata, minha vida nas mãos de Deus. E o irmão perguntou para mim assim: rapaz, como é que você consegue isso? Você com uma enfermidade dessa, você está rindo, você está brincando. Momentos de alegria, eu sei em quem eu tenho crido, em quem você tem crido. Na sua enfermidade, no seu problema, na pessoa que te humilhou, na pessoa que te açoitou. Em quem você tem crido? Passamos por momentos diversos, passamos. As pessoas olham para mim, para a Cristina, para os meus filhos, essa família é uma benção, mas vocês não sabem o que a gente passa. Somos humilhados, pessoas querendo pisar na gente dia e noite, e a gente passa, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Você tem dado glória a Deus, irmãos? Não é só quando o culto está aqui, né? Vem cantores de fora, ou às vezes o pastor ministra uma palavra abençoada, aí você dá glória, ô glória, essa palavra foi para mim. Aí, ó, Deus está abrindo as portas de emprego, ô glória. Eu vou ganhar um carro zero, ô glória. Mas de repente você perdeu um ente querido. Dá glória a Deus, irmãos. Pedro foi açoitado. Pedro passou por momentos difíceis. E nem por isso ele deixou de dar glória a Deus, não. Eu me lembro na vez que eu perdi a minha mãe, Dia das Mães, já falei aqui também. Dia alegre para muitas pessoas, mas era um dia que era para se tornar triste para mim, mas o Espírito Santo de Deus tinha me avisado que ia levar. E naquele dia, eu vou ser sincero para os irmãos, eu estava quase falando em mistério perto do caixão de alegria. Ei, você está ficando doido, você perdeu a sua mãe, você está alegre. Ei, eu sabia com quem que a minha mãe estava indo morar, estava melhor do que eu. Aí de repente a gente perde um ente querido, a tristeza vem. De repente a gente fica desempregado, a tristeza vem. De repente a enfermidade te pegou, aí piorou tudo, vou morrer. O que é isso? Qual o Pedro que você tem sido? Fala aí pro seu irmão aí, qual é o Pedro que você tem sido? Fala aí, cutuca ele aí. Foi Pedro antes de ser revestido? Ou um Pedro depois de revestido? Porque se tem Pedro aqui que foi antes de ser revestido, hoje ele vai sair daqui revestido, porque o nosso Redentor vive. Você pode aplaudir que ele vive. Nós servimos a um Cristo vivo. Ele reina, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele traz alegria nos momentos ruins, irmãos. Aleluia! Pedro foi açoitado. E por que nós não podemos ser açoitados e continuar com alegria no rosto? Assim como a esposa do Ferreirinho, olha lá que sorriso bonito, olha lá. Esse sorriso que nós temos que ter, irmão, dia após dia, olha lá, ó, que alegria. Temos que ter essa alegria também nos momentos ruins. Pedro foi açoitado, mas continuou firme na confiança com Deus. Pedro também ele demonstrou amor. Ao levar a mensagem aos gentios, Pedro ele demonstrou amor. A palavra nos fala que os judeus ele não podia ter vínculo com os gentios. Mas quando o centurião Cornélio chamou a Pedro lá, Pedro foi lá servir a ele. E quantas vezes nós agimos de maneira errada, pessoas carecendo do amor de Deus, e às vezes por causa do nosso eu nós não transmitimos amor.
Porque muitas vezes o eu de Pedro, antes de se converter, ainda está em nós. Mas Pedro foi uma pessoa que demonstrou amor. Ele foi lá e falou do amor de Deus para os gentios. Ele foi estar com aquele povo que ele não poderia estar. E quantas vezes nós fazemos acepções de pessoas, precisamos deixar com que o amor de Deus venha fluir nos nossos corações. Precisamos deixar com que o Espírito Santo de Deus venha quebrantar os nossos corações, não permitir com que ele se torne um coração de pedra, mas sim um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. De que maneira tem sido o seu coração? Coração de pedra? Coração de pedra não transmite amor, irmãos. Coração de pedra não transmite amor. Coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo, sim, transmite amor. Pedro, ele transmitiu amor. Pedro também transmitiu confiança. Coloca lá para nós lá, meu querido, Atos 12, 6. Pedro, quando dormia porque estava tranquilo, confiante, entregue aos cuidados do Pai. Atos 12, 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados presos. Dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada. Pedro, ele iria ser julgado, irmãos. Mas na noite anterior, ele estava dormindo tranquilo. Pedro, ele sabia que ele poderia ser julgado para morrer. Pedro, ele sabia que algo poderia acontecer. Mas a palavra nos fala que Pedro, ele estava tranquilo. Ele estava confiante. Em quem você está confiando, meu irmão? Pedro, ele se encontrava ali no cárcere, a ponto de ser julgado por Herodes. Mas a confiança dele estava em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Passe o que tiver de passar. A nossa confiança tem que estar em Deus. E muitas vezes nós nos encontramos igual Pedro. Pedro estava confiante, ele estava tranquilo, porque a confiança dele estava em Deus. Mas nós estamos aqui livres, nós não estamos num cárcere, mas muitas vezes estamos aprisionados, porque não depositamos confiança em Deus. Entendeu a diferença? Pedro estava atrás de uma grade e estava confiante. Nós não nos encontramos atrás daquela grade, mas muitas vezes nos encontramos presos, porque nós não estamos confiantes em Deus. Precisamos depositar confiança completamente em Deus, porque aí sim nós seremos livres. Livres de tudo aquilo que tem tentado nos aprisionar. O que tem tentado te aprisionar? Pergunta para o seu irmão aí. O que tem tentado te aprisionar? Qual é a cadeia que está tentando te prender? Será se você não tem confiado? Precisamos de confiar para que verdadeiramente as cadeias venham ser abertas. Sujeição e maturidade. Talvez a maior prova da maturidade do apóstolo Pedro tenha sido a mansidão que ele demonstra quando Paulo o confronta face a face. Lá em Gálatas 2:11, coloca para nós lá, meu querido. Pedro, ele foi confrontado pelo apóstolo Paulo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Irmãos, agora há pouco nós falamos aqui que Pedro, ele foi falar para os gentios, né? E a lei não permitia que os judeus tivessem uma ligação com os gentios. Mas neste momento aqui, Pedro, ele se encontrava com os gentios. Ele comia com os gentios. Quando veio chegar alguns da parte de Tiago,
ele se afastou dos gentios e foi advertido pelo apóstolo Paulo. O que aconteceu? Pedro ele estava ali comendo com os gentios, ou seja, ora ele mostrou um e ora ele mostrou outro. Ele estava ali comendo com os gentios, mas quando Tiago veio chegando, né, com os demais, Pedro ele viu, o que ele fez? Pedro ele correu, ele saiu do meio dos gentios. Ele quis mostrar duas personalidades. Ora ele estava com os gentios, está tudo bem aqui, gente, ó, tá falando do amor de Deus. Mas quando ele viu um dos seus, Pedro ele se afastou. Ele foi ali para perto de Tiago, ele foi ficar perto dos seus irmãos ali em Cristo. Aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo advertiu ele. E a palavra nos fala que o apóstolo Paulo chamou a atenção dele de maneira firme mesmo, dura, e foi um dos momentos que Pedro, ele demonstrou maior sujeição e maturidade na sua vida. Quantas vezes nós somos advertidos por um pastor, não é mesmo? Por um presbítero, por um evangelista, porque cometemos às vezes algumas falhas, alguns erros, e às vezes nós somos, né, advertidos e não agimos como Pedro agiu aqui. Pedro ele ficou quietinho. Ele aceitou aquela advertência. E muitas vezes nós queremos nos exaltar. Não aceitamos a advertência de um pastor, porque agimos errado. Não aceitamos às vezes uma repreensão do nosso irmão e começamos a voltar àquele Pedro antigo, né? Pedro soberbo, Pedro que quer enfrentar as pessoas, que quer cortar a orelha das pessoas, porque o velho homem volta. Mas Pedro aqui, ele pôde demonstrar que realmente ele havia se convertido, que realmente ele havia tido uma mudança, havia tido uma experiência com Deus. Precisamos de ter uma experiência com Deus. Precisamos mudança de atitude. Para concluir, irmãos, o nosso papel como cristão, discipuladores e líderes de célula, é saber lidar com as diferenças e explorar ao máximo as qualidades de cada um. Precisamos, irmãos, aprender a lidar com as pessoas. Cada um tem um gosto, cada um tem um defeito, cada um tem uma falha, mas precisamos aprender a lidar com as pessoas. E nesse aprender a lidar com as pessoas, nós temos que procurar puxar o máximo das qualidades daquelas pessoas, para que eles possam realmente caminhar junto conosco. E quantas vezes nós temos só colocado defeito, colocado pessoas para fora da igreja. Precisamos aprender a lidar com esses tipos de pessoas. Transformar pessoas através do Espírito Santo e do nome de Jesus. Precisamos, irmãos, transformar pessoas. Precisamos pedir conhecimento do Espírito Santo, ajuda, para poder ajudar, transformar pessoas. Cada um tem um temperamento, mas precisamos ser pacientes. Nós precisamos de uma mudança, precisamos de uma aceitação. Eu coloquei aqui, né, sempre estou colocando, quando eu cheguei aqui nessa igreja, muitas pessoas não aceitaram, né? Hoje não, hoje eu falo com essas pessoas, não entendiam a minha vinda com a Cristina para cá. Quer dizer, precisaram aprender a lidar comigo, com a Cristina. Porque de repente algum defeito meu, algum defeito da Cristina não agradava aquele irmão, não agradava aquela irmã. E quantas vezes, né, às vezes as pessoas, a gente lidar com certas situações, né, de pessoas que não aceitam a gente, e às vezes a gente está sabendo que aquela pessoa falou mal da gente e destratou a gente, mas a gente começa a aprender a lidar com aquelas pessoas para poder a gente ganhar aquelas pessoas para Jesus. Porque muitas vezes uma pessoa dá uma patada no outro, dá uma má resposta, muitas vezes é uma falta de um abraço, às vezes é uma carência, às vezes um problema no lar que está vivendo, alguém enfermo, às vezes o pai tem dado um tratamento que não agrada, e de repente aquela pessoa se torna uma pessoa insuportável aos nossos olhos de ver, mas são pessoas que às vezes precisam que nós entendamos ela, para que nós possamos ganhar ela. De que maneira nós temos agido? Será se nós realmente nos convertemos?
Será se nós realmente mudamos como Pedro mudou? Fazê-los crescer em todas as áreas espiritual, familiar, saúde e finança. Nós temos que estar aqui, alicerçado na Bíblia, para que nós possamos orientar as pessoas, ensinar elas como crescer no lado espiritual, como crescer no lado financeiro. Precisamos de estar aptos para poder estar ajudando essas pessoas. Mas muitas vezes nos tornamos crente de banco. Queremos vir aqui somente para poder receber uma bênção, para cultuar. Precisamos de colocar a mão no arado verdadeiramente. Ser modelo de vida para eles, confrontando-os com as verdades da Bíblia e fazendo-os brilhar a sua luz diante dos homens, e que o Pai em tudo seja glorificado. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que nós nessa manhã, nós possamos sair daqui diferente. Se porventura nós carregávamos um pouquinho daquele Pedro ainda, antes de ter experiência com o Espírito Santo, que nós possamos sair daqui nessa manhã, um Pedro transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém?